A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso, culto este, irmãos, do Jardim Iara, conforme aqui atrás, dá, irmãos, o livro, o dia, o pregador. Por que eu estou fazendo assim? Para a nossa querida Irmandade ler o que está atrás, para saber direitinho quem é que Deus deu a palavra deste culto. Hoje, dia 28 de julho de 2026, Deus mandou esta palavra, esta visão de Deus no culto. Creio que a nossa querida Irmandade, cada um foi com um problema para a igreja. Problema este que a maioria é espiritual. Correto, irmãos? Nós temos problemas materiais? Temos. Mas sabemos, se for buscar a espiritual, a material acompanha. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Vamos lá. Deixa seus pedidos de orações. No capítulo 12, nesta Bíblia, irmãos, se encontra na página 821 do Velho Testamento. Nós vamos adiantar e vamos começar a leitura no verso 10. Eclesiastes, capítulo 12, no verso 10. Mesmo em alguma outra edição, deve estar próximo dessa página 821. Diz aqui: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o Espírito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, e nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. E tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Amém. Glória a Deus. Esse livro, irmãos, de Eclesiastes, é um livro falado em eclésias, reuniões onde participavam principalmente aqueles que eram chefe de família, aqueles homens que já eram formados. Mas vindo o Senhor Jesus, ele tirou aquilo que estava na lei, em que a mulher ficava somente nos seus deveres, mas não participava dessas reuniões solenes. E o Senhor, quando veio, o Senhor Deus, para tirar essa separação, essa barreira, o Senhor veio como obra divina, semente divina, mas no ventre de uma mulher. O Senhor, quando também ressuscitou e saiu da morte, e apareceu também primeiramente aquelas mulheres que foram ungir o seu corpo, dizendo que essa graça maravilhosa não teria
acepção e nem distinção de cor, raça, riqueza, pobreza, sexo, tudo isso, bondade e misericórdia do Senhor Jesus, que é tudo na minha e na tua vida. Mas essas palavras aqui, irmãos, elas não foram ditas porque alguém quis impressionar. Foram palavras em fundamento, tantos conselhos bons. E nesse último capítulo do livro de Eclesiastes, o pregador fala que a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte, coisa que ninguém gosta de fazer. Até hoje os homens buscam encontrar coisas para rejuvenescer a pele, os músculos, o cabelo, a beleza. Mas vindo do Senhor, cumpre aquilo que o apóstolo falou, que ainda que o exterior se corrompa, corromper não é com pecado, é no cabelo embranquecido, nas rugas, na estrutura do corpo que vai perdendo as resistências, ainda que esse exterior se corrompa, mas que o interior se renove de dia em dia. Aquele que assim se prepara de acordo com o que está aqui, ele se prepara dentro da graça, no temor de Deus e guardando os mandamentos do Senhor. Porque o pregador escreveu aqui sobre as fases que começam quando chegam os maus dias, em que o homem começa a dizer: não tenho nele contentamento. E fala aqui, parte aqui diz sobre os olhos, quando vai perdendo a força das vistas, é óculos, é lente, é cirurgia. Ele fala dos guardas da casa, que são os braços, o ranger da moedura aqui que ele fala, bendito é o Senhor, é os dentes. E assim, irmão, para nós ganharmos aqui tempo, diz que é aquele que tudo que pega na mão cai. Por isso que fala: despedaça o copo de ouro e despedaça o cântaro junto à fonte. E aí ele fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E ele termina esse primeiro parágrafo dizendo que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade é tudo que passa. É um carro zero hoje, amanhã uma lata velha. É uma casa que se admira, amanhã até o que está no interior é ultrapassado por conta da tecnologia e das coisas novas que vão surgindo de acordo com a necessidade. O que era tão chique, hoje serve só para um museu, uma coisa que ninguém quer usar, mas aquilo que é de Deus é diferente. Nunca envelhece, nunca vai ser vaidade, porque Deus foi, é e sempre será Deus. E tudo que vem do seu Espírito traz renovação. E nessa palavra dessa noite, glória ao nome santo do Senhor, ainda que o homem procura encontrar palavras agradáveis, mas o escrito é a retidão, palavra de verdade. O que ele queria dizer com isso? Ainda que a pessoa tenta ser educada, não usar de palavras duras, palavras agradáveis para dar um conselho, repreender, mas ele não pode torcer aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito não se torce, é o que é um registro nas Sagradas Escrituras, porque foram palavras inspiradas por Deus, e o homem não pode mudar. Então o que foi pecado lá, irmãos, é pecado hoje. Alguns querem mudar, falam: não, mas é que os tempos mudaram, mas o nosso Deus é imutável. Aleluia. Ele é 3 vezes santo, continua, sempre será, e bem-aventurado é aquele e aquela que tem prazer de servir a Deus com temor, com reverência. E a palavra ensinamento já vem de ensino, irmãos. E aqui todos nós estamos numa santa escola, bendito é o nome santo do Senhor.
E que numa sala de aula, nem todos que entram vão passar de ano. Nem todos que entram numa sala de aula entram para aprender. Existe o aluno que ele tem dificuldade de assimilação, mas existe também aquele que só vai na escola para causar bagunça, desatenção, dissabor. Mas tem aquele que com toda a dificuldade ele se esforça. E chega uma hora que ele fala para a professora: eu não estou entendendo. E ela chega de uma forma que ela vai explicar, buscar uma didática para aquele aluno desenvolver. Glória ao Senhor. Já citei isso aqui um dia, mas o Senhor me traz. Conheci um menino que tinha uma dificuldade muito grande. Estudei com ele em vários anos no primário. E um dia encontrei com ele no supermercado. Ele olhou para mim e falou: estou te conhecendo. Eu falei: também estou te conhecendo. Só que eu não lembro do teu nome, mas você deve lembrar do meu. Eu falei: sim. Falei o nome dele. E ele falou: eu lembro de você, porque você ficou em segundo lugar de todas as séries do primário na tabuada. Você foi medalha de prata na tabuada. E ele falou: você se formou? Eu falei: não. E ele falou assim: você sabia que com toda aquela dificuldade hoje eu sou médico, sou doutor? E eu dei os parabéns para ele. E o Senhor está trazendo isso daqui. Todos que entraram aqui, quem tem vontade de aprender do Mestre Jesus Cristo, não importa a tua dificuldade ou a tua desenvoltura, o Senhor não quer que você pare no meio do caminho. O Senhor quer te formar um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Tu tem prazer? Não conta as tuas dificuldades para esse Mestre Jesus Cristo. E Ele tem didática para te ensinar, até em sonho, até em revelação, até no volante, até dentro de uma condução, até num canto de um pássaro, até num vento batendo na tua face. Glória ao nome santo do Senhor. Até num cheiro que você vai sentir e até num grito que você vai ouvir. Em tudo o Senhor tem didática para te ensinar. E se tu estás aqui e quer aprender do Mestre que é Jesus Cristo, receba hoje o dom da sabedoria e da inteligência. As palavras dos sábios são como aguilhões. O aguilhão, irmão, para nós entender, ele era com um anzol, em que aquele que estava na cavalgadura principalmente, ele não conseguia alcançar, ia rodando aquilo, e quando ele soltava, em vez de ser um laço que prendia, era como fosse um gancho, um anzol que cravava e ele buscava, então fisgava. Por isso que o Senhor falou para Saulo, que depois de convertido o Senhor trocou o nome para Paulo. Falou: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quer dizer, você está lutando, mas você já é um peixe fisgado. Eu já te peguei e você não vai escapar. Bendito é o nome santo do Senhor. E essas palavras que o Senhor manda, ela vem para nos pegar, irmãos, e colocar perto do Senhor e nos afastar de tudo que é mundano e principalmente satânico. E ele fala aqui, o pregador, que também é como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, e nos foram dadas pelo único pastor. Quando um prego, irmão, ele é bem fixado, é porque existe naquele lugar onde ele foi pregado firmeza. Às vezes tinham ditado antigamente que quando nós víamos um irmão e perguntava para ele: tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, firme? Ele falava: firme igual prego na areia. Não, irmão, não brinca, tem que ser igual um prego numa tábua, né? Então hoje o Senhor está mandando a palavra aqui, e poderá ser que tem algum coração que está como areia, não está nem aceitando essa pregação. Não foi isso que eu vim buscar. Eu quero uma resposta daquilo que eu estou passando. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor encontra aqui uma multidão que não é prego na areia. O Senhor está pregando e está sendo bem fixado. E essa palavra ela está sendo cravada dentro do teu coração. E na profecia dela o Senhor diz: virá na terra um espírito de confusão,
e que vai levar muitos a uma loucura espiritual. Mas tu que está ouvindo esta palavra e está clamando: Senhor, me dá essa inteligência, me ensina, me guarda, eu quero te temer, quero guardar os teus ensinamentos. O Senhor está pregando aí e a palavra está ficando bem fixada no teu coração. E esse único pastor, ele manda pregar dessa forma: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ainda que tu venha passar pelo vale da sombra da morte, os espíritos, a morte, tudo que é ruim não vai te engolir, porque hoje o Senhor te cobre de vida, da cabeça aos pés, dentro e fora, e aonde tu for com as palavras do Senhor, tu és luz no meio das trevas. E mais isso, filho meu, atenta, presta atenção, não há limite para fazer livro. Já dizia lá atrás, cada um escreve aquilo que acredita, uns a sua história, biografia, outros vão escrever sobre um tema, sobre algo que contemplou, ou aquilo que estuda, ou a tese que defende. E o muito estudar enfado é da carne. Quantos que já passaram por isso pela fase da vida, buscando uma profissão, chega dias que a pessoa fica até debruçada nos livros e busca respirar, porque quando isso acontece dá um enfado. Mas bem-aventurado é aquele que vai em busca daquilo que vem trazer resultado. E eu não vou esconder a revelação da palavra de Deus. Se tu estás aqui numa fase buscando as coisas que são sérias para o teu futuro, o Senhor abençoará os teus estudos, e até esse enfado que te causa hoje será recompensado em bênçãos na tua vida. Mas se tu está entrando, se aprofundando, além do enfado hoje na carne, e você está entrando em coisas que não é para entrar, que diz o Senhor: enfado hoje e tristeza amanhã. Então o Senhor dá um filtro, uma peneira para cada um que está aqui. Vê bem o que você está buscando. Se estás enfadando hoje por uma coisa que Deus abençoa amanhã, valerá a pena, senão tu chorarás amargamente. Eu não vou segurar o que Deus está me dando aqui. Bendito é o nome santo do Senhor, porque de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Quem tem o temor de Deus, irmão, até para mover para a direita ou para a esquerda, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor aprova. E tem coisa, irmão, que não precisa vir buscar a palavra na igreja. O Senhor já colocou o Espírito Santo dentro de nós. Mentira, coisas vãs, aquilo que atrapalha a nossa vida, o próprio Espírito de Deus entristece dentro do homem. Só que às vezes não escuta essa voz, porque ela não fala aqui, ela prende, ela amarra o coração, e vem o respiro da alma, aquele respiro profundo, mas não respeita. A carne é tão tenebrosa, o corpo é tão ruim, tão carregado de tanta coisa ruim, que ignora tanto a voz do Espírito quanto o gemido da alma. Mas hoje o Senhor está passando aqui, Ele quer derramar temor. Você quer temor? Receba uma dose dobrada de temor hoje por essa palavra. Porque quem teme a Deus guarda os seus mandamentos. Uma coisa é ensinamento, mais profundo ainda é mandamento. Tem coisa que Deus ensina e tem coisa que Deus manda. Existe numa escola, aleluia, os ensinamentos, as matérias, aquilo que se aprende, mas numa escola também tem mandamento, tem o seu regimento, o regulamento daquela escola. E hoje o Senhor manda te dizer: você quer viver uma vida larga, fazendo o que quer e dizendo que é crente, e na hora que precisa as coisas, vem querer ainda cobrar o Senhor. Hoje o Senhor manda te dizer: o mestre aqui sou eu, você é aluno, você aprende, aleluia. Propriamente Jó, que era um homem íntegro com Deus, chegou um dia que ele começou e falou. Você falou: agora você está lá, põe a mão na tua boca, quem vai falar sou eu.
E eu te pergunto, se você souber responder, você fala. Senão eu te ensino. Eu te mostro. Porque tem momento, irmão, da nossa vida que a resposta não vem como a gente quer. Tem situações que Deus não resolve, aleluia, como nós imaginamos. E era um homem tão fiel a Deus, mas chegou a ser perturbado e afrontado pelos próprios amigos. E começou uma hora que ele começou a se justificar. E ele dizia: as flechas do Todo-Poderoso se voltou contra mim. Melhor era que não tivesse nascido. Ele não amaldiçoou a Deus. Mas olha que ele fala: eu amaldiçoo os próprios peitos que me amamentou. Entendeu? Se minha mãe não tivesse me dado leite, eu não tinha vivido. Melhor era ter morrido criancinha do que viver esses dias de hoje. Um homem íntegro, que Deus falou para o próprio marido: você viu lá na terra o meu servo Jó? Porque o homem, irmão, ele é frágil. Hoje ele está numa situação de glória, de exaltação do Senhor mostrando, mas tem uma hora que vem a prova, e é na hora da prova que o professor não pode falar nada, para ver o que o aluno aprendeu. Glória ao nome santo do Senhor. Então, tantos aqui que está nessa sala de aula chamada Graça do Filho de Deus, e você vem aqui: o Senhor não está na minha vida. Não é que Ele não está, Ele não pode te responder. Ele quer ver o que você absorveu do ano passado, retrasado, mês passado, a palavra da semana passada, e Ele não pode te falar, e Ele quer ver uma resposta, e Ele precisa te dar uma nota com justiça. E hoje Ele manda te dizer: se eu corrigir, tem muitos que ficam com nota vermelha, mas eu estou aqui com misericórdia para ensinar. Vamos rever a matéria da santificação, da consagração, da humildade, do amor. Aleluia, Santo Deus. Glória a Deus. Então, mandamento, ensinamento, tem tudo. Bendito seja o Senhor. Aí chega uma hora que Deus fala: cala a boca, e eu vou falar. Santo Deus. Está acontecendo. O Senhor está falando e nós estamos ouvindo. Eu te faço uma pergunta: poderás tu, Jó, pescar com um anzol o Leviatã? Ou você consegue ligar ele com uma corda? Já respondendo: não sou eu que estou te ferindo. Alguém pediu para mexer em você. Santo Deus. Você vê, os homens, se pegar a pedra da funda, ele zomba. É uma coisa que parece um cascalhinho. Suas entranhas, suas escamas são tão entrelaçadas que nem o vento passa por elas. Mas olha o que você está sofrendo. Olha quem é que está contra você. E que se eu não tivesse te guardado, ele queria a tua vida, Jó. E não tem na terra ninguém que pode contra ele. Aí agora chegou na hora, Jó, eu mandar ele se afastar. Glória a Deus. E eu vou virar teu antigo. Está entendendo a palavra? Dá para ser fiel a Deus em todos os momentos da tua vida, independente da fase que tu esteja passando. Creia que o teu Redentor vive. Porque ele ainda tomado da espiritualidade, ele falou: se tivesse um lugar aonde Deus me escondesse, ainda que fosse na sepultura, eu tenho certeza que um dia eu seria tirado de lá, porque o meu Redentor vive. Ele não conhecia Cristo em carne e osso, mas na espiritualidade ele sabia que existia um Redentor que buscaria ele até na morte se precisasse. A palavra vai encerrar, e daqui a poucos minutos, Deus sabe, o Deus seja louvado a hora que vai ser falado, mas o Senhor quer colocar dentro do teu coração uma certeza que tu estás na santa escola e que tu confia nesse mestre, porque além de mestre, ele é o Redentor que vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, Aleluia. Glória a Deus. E olha aqui, quando chega o dia da professora ou daquele mestre
entregar a prova. E ele chega e chama Isaac Augusto Marquisete. Criança, vem aqui, pega a prova. Ai, nem que abrir o olho. Eu sei que eu não fui bem. Eu sei que eu errei, aonde eu errei. Mas será que eu vim com azul ou vim com vermelho? E às vezes ele vai com a prova no peito. Quando chega na sua carteira, ele abre e vai olhando devagarinho. Ainda bem. Glória a Deus. E tem aquele que fala, se eu não tirei 10, eu tirei 9. Santo Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto. É a hora da nota, ninguém sabe o resultado. Quer seja bom, quer seja mal. E hoje o Senhor está entregando algumas provas aqui. No fim da palavra. Santo Deus. Tu vê que tirou alguma nota vermelha, tem tempo de recuperação. Oh, glória. Mas te garanto, Senhor, eu não quero te reprovar, eu quero te aprovar. Deus seja louvado. Amém. Por esse amém, os alunos querem tirar nota azul. Glória a Deus. Mas o Senhor agora vê corações preparados, onde Ele diga agora para sabedoria e inteligência, aloja nessa mente. Vocês creem que Deus vai derramar esse dom da inteligência, da sabedoria? Deus dará ao servo de Deus a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Santo Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, graças damos a Ti, Pai eterno, por mais uma preparação grandiosa, porque viemos à Tua casa, e aqui o Senhor também veio ao nosso encontro, nos visitando, Pai, nos dando esta perfeita comunhão contigo, alcançarmos a glória da Tua presença. Pai amado, graças damos, Senhor, por esse culto aberto, e celebrado a memória da tua santidade. Graças damos a Deus, porque nesse culto celebrado a ti, Pai, os nossos corações se exultaram de tal maneira, de tua presença gloriosa. Ó Deus, faz sentir o poder de Deus em cada um de nós. Glória a Deus. Graças damos, Senhor eterno, pelo bom andamento deste culto. Aleluia, pela via do teu Espírito Santo. Aleluia, na petição dos hinos, Pai. Embora, Senhor Deus, amado Pai, veio para nós um ensinamento nesta noite. Nós pedimos o hino adequado ao momento certo do Santo Culto. Glória a Deus. Aleluia ao teu nome. Assim concedas a palavra que tu mandaste, cumpra em nós. Pela sabedoria do alto. E nós servirmos a ti. Porque abençoaste o teu servo na presidência, a oração subiu aos céus, o louvor da igreja, a glorificação, tocou-nos pela tua sensibilidade. Ó Pai, ó Senhor eterno, e se alguém não está sentindo esta presença, visita agora este coração. Aleluia. Pai amado, nós queremos agradecer, Pai, por essa palavra poderosa. Que você seja pregada no nosso coração. Sim, ela foi pregada, mas seja agora bem fixada. Qualquer virtude e o poder do alto. E assim, Senhor Deus, amado Pai, por onde quer que nos inclinemos, por onde quer que nós formos, seremos sempre confirmados por a sabedoria que tu nos dá. Porque o princípio de toda a sabedoria, como disse na tua palavra, é temer a Deus. Ai, Pai, graças a Deus por tudo. Abençoa cada irmão que está irmã nesta noite.
saber de Deus Criador, saber sem igual, de grande esplendor, oh, intento ninguém pode sondar, conselhos ninguém pode ao grande Deus ditar. Perfeito saber é só o Deus, Altíssimo céu, os pensamentos seus, por é tudo que há, é Deus que aos homens sustento sempre dá. Sublime saber pertencer a Deus, ciência dos céus não negará aos seus. Só Ele Deus seja louvado. Grande é Deus. Santo, santo, santo. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre. Glória a Deus. Santo Deus, culto glorioso, culto maravilhoso. Esse Deus, ele nos surpreende em tudo, né? Esse Deus, ele é maravilhoso, é um Deus que fala com as nossas almas, né? Um Deus onde nós, né, conversamos com ele o dia inteiro, né? Muitos estão nos seus afazeres de casa, estão trabalhando, irmãos, e a gente não sabe o pensamento de cada um dos servos de Deus quando conversa com Deus e fala: Senhor, hoje eu vou para a sua casa, manda a sua palavra, fala com a minha alma, eu estou precisando da sua voz hoje, Senhor. E Deus, por sua infinita bondade, né, chega na igreja e fala: meu filho, você tem chorado, você estava angustiado, mas os hinos, os testemunhos, né, já tirou
isso tudo do seu coração. Então deixa aqui o pedido de oração e sabemos que Deus revela a sua santa palavra de Deus, né, irmãos? Deus abençoe grandemente a Irmandade, compartilhe, manda para aqueles que não puderam congregar, né? Tem muitos que não puderam congregar e Deus abençoe a todos. Fique com Deus.